Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz, programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela e Antônio Martins. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Senhor Jesus, fazei-nos ver que a melhor maneira de nos isolarmos do mal é pensando, falando e praticando o bem. A paz na terra habita com aqueles de boa vontade que tentam vivenciar o amor e a caridade como verdadeiros cristãos. Sabemos, Senhor, que para darmos o primeiro passo é necessário disposição interior. Sem boa vontade, não vamos a lugar nenhum e ficaremos na ociosidade. Divino Mestre, restabelecei nossas energias físicas e psíquicas para nos sentirmos fortes e logo veremos reerguida a nossa disposição e a nossa vontade de agir em todas as tarefas em que formos convidados a servir. Com boa vontade e disposição, trabalharemos para nossa reforma íntima e contribuiremos em trabalhos a favor dos irmãos necessitados. Assim seja. A Caminho da Luz. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Os nossos assuntos de hoje são sala de aula, natureza das penas e gozos futuros, variedades espíritas, hoje em 2 momentos com os temas. Primeiro momento, Espiritismo da depressão. Segundo momento, o pai que pede desculpas à filha por não saber escrever. É bom saber, não vim destruir a lei. Caridade, conduta espírita perante a enfermidade. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema Natureza das penas e gozos futuros.
quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Allan Kardec comenta: das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoima da matéria, compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos-las mostram como consequência perfeitamente lógica da vida terrestre, e embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso de suas faculdades. Infinita é a variedade dessas consequências, mas em tese geral, pode-se dizer, cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Allan Kardec comenta: impotente para sua linguagem definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada: o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê
o que o distancia da felicidade. Mais sofre então porque compreende quanto foi culpado, não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Allan Kardec comenta: na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim de sua jornada. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? 6. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. 6. Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso se as suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês esclarece: as dores e aflições são sofrimentos para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Depois que a alma supera as tribulações pela falta de harmonia espiritual, cessam todos os tipos de inquietação e a mente entra em estado de graça. Os espíritos superiores não podem sentir aflição com fatos passageiros, sem fundamento na eternidade. Eles cuidam de ajudar aos que sofrem, infundindo-lhes ânimo novo, e pela intuição lhes fala na acústica da alma que devem andar, trabalhar e orar com coragem, porque desta forma todo o mal irá diminuir e crescerá a esperança na felicidade. O porvir acena com mãos benfazejas para os que sofrem com paciência. É bom lembrar das bem-aventuranças de Jesus para os que padecem. Os espíritos superiores estão sempre ao lado dos sofredores, em nome do Mestre, garantindo a sua promessa de que nenhuma das suas ovelhas ficará desamparada. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz. A doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. A página de humor espírita que atrai milhares de seguidores na internet. A vida com alegria é em si mesma um hino de louvor a Deus. Essa frase de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, durante um congresso em Zurique, na Suíça, pode ser considerada um resumo do trabalho do grupo da página do Facebook Espiritismo da Depressão. Na onda das mídias sociais, 10 jovens
divulgam a doutrina espírita e levam conscientização e reflexão através de memes na internet com muito humor. Um verdadeiro sucesso. A página www.facebook.com/Espiritismo da Depressão já tem mais de 130 mil curtidas do mundo todo. Acho que é a prova de que o Espiritismo precisava de uma nova linguagem e novas formas de comunicar, e que cabe sim humor e alegria nos ensinamentos espíritas. Afinal, o Espiritismo é a boa nova, é uma mensagem de festa, de alegria, de que somos espíritos imortais, criados para a felicidade, de que cada nova reencarnação é uma chance, um recomeço. Como não falar disso com alegria? Ressaltou Carol Oliveira, uma das integrantes do grupo. Quem não está acostumado com a internet pode até estranhar o nome, mas o termo da depressão, para quem navega na rede, significa passar de forma humorada e com um olhar diferente os assuntos delicados e polêmicos. Em tempo de objetividade, o Espiritismo da Depressão consegue divulgar a doutrina e levar conscientização pelas redes sociais com muita alegria e criativa. Como surgiu a página Espiritismo da Depressão? Começou como uma brincadeira. Somos jovens de mocidade espírita e há uns 2 anos cuidávamos da comunicação da nossa mocidade nas redes sociais. Daí foram surgindo ideias e brincadeiras de postagens. Como a página que fazíamos era mais séria e com o objetivo de levar a comunicação de eventos, mocidades, pensamos, por que não criar uma página de humor espírita? Quantas pessoas são responsáveis pelos posts? Começamos com 4 pessoas. Carol Oliveira, de 25 anos, que hoje tem também outro projeto chamado Meninas Espíritas. Vitor Arantes, de 23 anos, Giovanni Caravaggio, de 18 anos, e Guilherme Sorban, de 23 anos. Depois, mais 2 amigos entraram na roda, Rafael Martins e Murilo Medeiros, de 26 anos. No ano passado, fizemos um concurso de memes e entraram Pedro Branco, Carolina Prestelo, responsável pelo Twitter, Milena Bellini e Juarez Panjota, de 29 anos. Vocês estudam o Espiritismo? Há uma preocupação doutrinária nas postagens? Sempre. A gente brinca que a zoeira é com conteúdo. Nós nos preocupamos muito em colocar as informações mais corretas possíveis. Afinal, o alcance é grande e a responsabilidade também. Levar a reflexão através da comédia não é uma tarefa fácil. Qual o parâmetro de vocês para estabelecer essa linha tênue entre o humor e o mal-entendido? Existe uma preocupação também de não ferir ninguém com as brincadeiras. Por isso, sempre colocamos os memes em primeira pessoa e brincamos justamente com isso, com as nossas imperfeições, buscas e falhas. Sempre tentamos, com a brincadeira, levantar uma reflexão e dar uma mensagem de incentivo. Vocês recebem críticas? Sim, muitas. Tanto positivas quanto negativas. Porém, as positivas são maiores. Essas críticas funcionam como um termômetro para a gente saber qual caminho seguir. É importante ter esses debates e isso fica aberto na página. Cada um com sua opinião e todo mundo se respeitando.
Vemos um movimento crescente de divulgação da doutrina através de páginas na internet, Facebook e vídeos. O que vocês acham disso? Vamos responder com um trecho de uma entrevista de Geraldo Lemos. Eu me lembro de uma ocasião no início da década de 80, quando o Chico virou-se para mim e me perguntou: Geraldinho, você sabe me dizer o que é multimídia? E eu ali fiquei gaguejando, sem saber ao certo o que responder ao Chico. Em seguida, eu lhe perguntei o porquê dele me indagar a respeito e ele me respondeu: porque os espíritos estão me dizendo aqui que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia e nós precisamos nos preparar para ela. Ficamos a refletir se essa multimídia não seriam hoje as redes sociais, os vídeos, os podcasts. Nós acreditamos que as novas formas de comunicar, a tecnologia, estão aí justamente para utilizarmos ao nosso favor. Se hoje nós conseguimos alcançar centenas de milhares de pessoas pelo nosso smartphone, levando uma mensagem positiva, sorrisos e reflexões, é isso que faremos. Qual o conselho para os jovens que querem divulgar a doutrina espírita, têm ideias, mas ainda não as colocaram em prática? Os tempos são chegados. Agora é a hora, galera. Façam. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Se o ideal é do bem, a ajuda vai chegar. Bora fazer parte dessa mudança. Bora divulgar e abraçar a causa. Podem ter muitas pessoas por aí esperando serem tocadas por vocês e suas ideias. A Caminho da Luz. No centro de fogoso jardim havia um grande lago todo ornado em ladrilhos azuis. Neste reduto tanto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes. Nébios satisfeitos eles se refestelavam entre a gula e a preguiça, despreocupadamente plenos, displicentemente ociosos e contentes. Desprezado por todo cardume, também ali vivia um peixinho vermelho, que quase não comia nem dormia, errante ali nadava pelo lago dia e noite, noite e dia. Os mais gordalhudos tomavam para si larvas, moscas e minhocas, ocupavam ali tudinho, não sobrava pro peixinho pra dormir nenhuma loca. Já se tinha mesmo que nadar, sem pouso pro repouso, nem mesmo uma larva reconfortante. Pois se o peixinho é estudar os cantos e recantos, as marés cheias e esvazantes, cada loca estreita, cada entrada e saída, tamanho, quantidade de ladrilhos. Mas Tegmo que estava, rompeu a porta estreita e desceu a nadar com nadarilho. Paisagens deslumbrantes ele viu, ornadas de flores, recos d'água, quedas d'água, peixes diferentes conheceu, e assim desembocou no grande rio, onde enfim todo o córrego deságua. Da margem vimos homens, animais, embarcações, contemplou a natureza. Fontes, arvoredos, cabanas e mansões, céu azul, mas que grandeza. Finalmente desagou no mar, ainda extasiado, ébrio de belezas naturais. Agradecido por ali chegar, entre outras espécies, fixou logo morada num palácio de corais. Meditou então e uma imensa compaixão colocou seu coração à prova. Dos amigos se lembrou e deliberou voltar pra espalhar no lago a boa nova. Esbelto satisfeito então supôs que a sua volta causaria-lhe surpresa e entusiasmo, mas com orgulho ninguém se moveu,
Pesados, ociosos, nadaram, voltaram pro mesmo marasmo. Não lhe deram bola, não fizeram nem marola. Quando ali contou sua viagem, cochicharam baixinho, delírio de um beijinho. E de fome andou vendo miragens. Falou do peixe-lua, do galo do mar, ao peixe-coelho, tainhas e salmões. E a vida além do lago era incrível, deslumbrante, abundante de emoções. Mas tudo tem seu preço, seu esforço tem. Preciso era trabalhar, emagrecer, evitar razão demasiada, romper a porta estreita do equilíbrio. Fizeram todos parte daqui. Não vê que o nosso lago é o centro do universo. Não vê que não há vida além desses lençóis. Fight em nome do Deus dos peixes, que tem olhos apenas pra nós. A golpe de sarcasmo foi expulso com um peixinho que retorna ao oceano. Logo pavorosa seca devastou lagos e rios, onda de calor insano. E os peixes pachorrentos preguiçosos perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. E os peixes pachorrentos preguiçosos perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. Perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. E o esforço de um André buscando acender luz é semelhante à missão do peixinho que volta aos recôncavos da terra pra dizer que além daqui resplandece outras paragens. Mas há cardumes de peixes humanos em locas temporárias, sustentando velhas crenças, sorrindo e bradando e passando entre a mordacidade e o lodo da indiferença. Mas a sentença do pastor divino se renova a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. A cada um. Mas a sentença do pastor divino se renova a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. O pai que pede desculpas à filha por não saber escrever. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Há alguns dias, um pedido de desculpas feito por um pai extremamente amoroso movimentou a internet. O texto foi divulgado em uma rede social pelo pai da estudante de serviço social, Micaela Lins, e rendeu muitos comentários na página da jovem, que respondeu: "Eu amo você, pai, e você nem precisa saber escrever para eu te amar." O caso comoveu a internet e a jovem. Aproveitou para fazer um alerta através de sua página no Facebook, lembrando que, infelizmente, nem todos na vida têm as mesmas oportunidades. A estudante criticou as pessoas que debocham daqueles que não sabem ler nem escrever. Ao invés de se irritar com essas pessoas, deveríamos era cobrar das autoridades melhorias em nosso sistema de ensino. A jovem acrescentou ainda que saber escrever direito não é inteligência, é privilégio, e concita as pessoas para que tenham uma postura mais gentil com aqueles que apresentam essa dificuldade. Nos diz Pedro de Camargo, em seu livro O Mestre na Educação, que é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos
sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Trazendo à tona a palavra educativa do mundo espiritual, nos dizem os espíritos que é na família que começa a nossa grande oportunidade de soerguimento. A filha amorosa que teve a oportunidade de frequentar um curso universitário, de galgar maior conhecimento, estende ao pai suas mãos amorosas, reconhecendo nele o emissor da educação que recebeu, mesmo não tendo ele a oportunidade de adquirir nenhuma instrução. Bonito gesto, belo exemplo. Ao estudar a doutrina espírita, aprendemos que fomos criados simples e ignorantes, mas com potencialidades a serem desenvolvidas. Não existem seres privilegiados. Os mais adiantados são os que mais se esforçam. Muitas vezes encontramos pessoas cultas, instruídas, mas sem nenhuma educação perante aos valores morais. Seremos sempre educados na escola da vida. Ao longo de nossa existência na Terra, estaremos sempre nos educando e crescendo, caminhando e ensinando, trocando e recebendo, a fim de atuar com nosso conhecimento sobre o mundo ao nosso redor. Pensemos nisso. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. Dentre as revelações de Deus aos homens, a última operou-se por intermédio do Espírito da Verdade, que clarificou a boa nova cristã com os ensinos da doutrina dos Espíritos. Quanto filosofia de caráter científico e moral, o Espiritismo notabiliza-se por ser, antes de tudo, um cânone de consolo. Traz em toda a sua essência a caridade como preceito inafastável para se alcançar a salvação e a felicidade em nossa jornada evolutiva. Dentre as leis morais do Criador, promulgadas em nossa consciência, a caridade completa a trilogia divina de justiça e amor. Por meio de Moisés, Deus despertou no homem a lei de justiça, ensinando-lhe o valor do respeito ao próximo. Por intermédio de Jesus, Deus lembrou ao homem a lei de amor, instruindo-lhe no perdão as faltas alheias. Completando suas lições, Deus, através do Espírito de Verdade, acordou o homem para a lei de caridade, esclarecendo-o para a necessidade de ser indulgente e solidário para com nosso semelhante. Tal ensinamento não é novo, tampouco uma inovação exclusiva do Espiritismo. A doutrina católica classifica a caridade como uma das virtudes teologais e uma das 7 virtudes divinas do homem. Tem origem em ágape, do grego, amor ou caridade. É um sentimento que pode ter 2 significados: o sentimento para si mesmo e ao próximo. Segundo Paulo, na primeira missiva aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, infine, o maior destes virtudes é o amor ou caridade. Guarda estreito sentido com a máxima de Cristo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 30 e 13. A caridade, segundo o Espírito da Verdade, tem um sentido amplo com um significado singelo. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Completando a resposta dos Espíritos, Kardec nos ensina que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Em termos de ciência jurídica, a caridade guarda estreita relação de pertinência temática com o princípio da solidariedade, o qual determina que os riscos de vida em sociedade sejam compartilhados por todos os indivíduos, de maneira que sejamos responsáveis por auxiliar aos que necessitam. Para alcançarmos o modus vivendi caritativo, necessário se faz desenvolver, segundo a filosofia comportamental, um preceito denominado empatia, que é a capacidade de entender e sentir o que o próximo está passando. Trata-se, portanto, do exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir e perceber a situação vivida pelo próximo, indo além de si mesmo. Sob aspectos de ciência econômica, a caridade é o instrumento que incentiva os indivíduos a colocarem suas rendas e riquezas em circulação, permitindo que o maior número possível de pessoas tenha acesso a elas para satisfazer suas necessidades consumeristas por meios lícitos, dignos e morais. Em uma simples analogia à física, podemos entender o amor como uma lâmpada, um instrumento de iluminação. Todavia, para a lâmpada produzir sua luz, mister se faça que uma energia, eletricidade, circule e a faça brilhar. A caridade é a energia motriz do amor, que o faz circular por todos os seres inteligentes da criação. Sem a caridade, o amor é incapaz de iluminar os indivíduos e fazê-los alcançar todo o seu potencial angélico e divino. Por isso, a máxima de nós, seguidores da doutrina dos Espíritos, é: fora da caridade não há salvação. A caridade é a testificação da fé. É o testemunho diante dos olhos do Criador de que suas leis são fielmente executadas por seus filhos, que não são indiferentes à dor e ao sofrimento alheios. O Evangelho de Tiago II nos ensina: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Conduta espírita, ética, moral e comportamento. Caros companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Conduta Espírita de Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz,
Estudaremos hoje perante a enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que as enfermidades, conhecidas ou inesperadas, lhe visitem o corpo ou lhes assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e informação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. A todos, muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo, nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Mestre Jesus, venho a vós para reanimar meu interior e me sentir com muita disposição para novos trabalhos e novas aprendizagens. Com fé em vós, sempre caminhei e não me deixei vencer pelo desânimo. Renovo sempre minhas esperanças na fonte de vosso amor, porque acredito na suprema misericórdia. Quando o pessimismo me invade o íntimo, percebo a necessidade da vigilância de pensamento. Busco a ajuda de vós por meio da prece e de uma ocupação digna para dar direção positiva aos pensamentos. E por isso, sempre volto a ter paz interior. A minha alma necessita de alimento espiritual para reunir novas forças e obtê-lo sempre em vós,
porque sois fonte do amor universal. Por ser assim, é que diante de tribulações, obstáculos e impedimentos, encontro forças para não sucumbir. Vós sempre elevais nossa autoestima e nos permites que diante da dor renasçamos cada vez mais para o amor. Muito obrigado, Senhor. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A Caminho da Luz.